Olá pessoal, passando aqui para dar um retorno do caso postado recentemente de um paciente do sexo masculino, 69 anos, com alteração comportamental e síndrome vertiginosa. Foi um caso relativamente raro que eu tive no final do ano passado que eu resolvi compartilhar com vocês. A lesão ela está localizada no trígono do ventrículo lateral direito, na verdade foi um achado de exame, não tem relação com a clínica do paciente. Na sequência axial flare, vocês estão vendo que a lesão apresenta um hipersinal flare IT2, a lesão é circunscrita e localizada no trígono do ventrículo lateral direito. Na sequência de difusão, ela se apresenta com hipersinal de difusão e tem baixa do coeficiente de difusão aparente, caracterizando uma lesão com restrição verdadeira de difusão passiva da água. Isso é característico de lesões hipercelulares com alta densidade celular. Quando nós injetamos o contraste, perceba que a lesão tem um ávido realce pelo meio de contraste, uma lesão bem circunscrita com realce homogêneo pelo meio de contraste. Então, o que poderia ser essa lesão? Quais seriam os diagnósticos diferenciais para essa lesão? Então, nós estamos falando de uma lesão sólida no trígono do ventrículo lateral direito. Eu resolvi destacar trígono porque quando nós falamos de uma lesão no trígono do ventrículo lateral, a gente restringe bastante o diagnóstico diferencial. Se a lesão tivesse localizada em outras regiões do ventrículo lateral, nós abriríamos para outros diagnósticos diferenciais, e quem tiver interesse de visitar esse artigo, que eu tive a oportunidade de escrever com o grupo do Hospital Pittier-Salpêtrière, nós discutimos os achados de imagem das lesões intraventriculares e da parede ependimária, ou seja, da parede dos ventrículos. Então, os diagnósticos diferenciais para essa lesão localizada bem aqui no trígono do ventrículo lateral são principalmente 4 diagnósticos diferenciais: papiloma ou carcinoma, que seria a variante maligna de plexo coroide, papiloma ou carcinoma de plexo coroide, síndrome de Sturge-Weber, metástase intraventricular ou meningioma intraventricular. O item 1, papiloma ou carcinoma de plexo coroide, percebo que não é o nosso caso. Essa lesão acomete principalmente pacientes da faixa etária pediátrica. O carcinoma é praticamente exclusivo para pacientes abaixo de 5 anos e a lesão ela não é tão circunscrita como o nosso caso. Percebam que a lesão ela tem um contorno bastante lobulado, se assemelha a um couve-flor, nós até chamamos de aspecto em couve-flor, por esse contorno acentuadamente lobulado. Percebam também que essa lesão pode cursar com aumento, dilatação do calibre dos ventrículos laterais, que pode ser por 2 motivos, ou de caráter obstrutivo, ou por aumento de produção do líquor pelo próprio tumor, principalmente na variante mais bem diferenciada, que seria o papiloma. Então, o papiloma é uma lesão que também é localizada no átrio, mas um contorno bem lobulado, se assemelhando a couve-flor, não é o nosso caso. O item 2, síndrome de Sturge-Weber, também chamada de angiomatose encéfalo-trigeminal. Também não é o nosso caso. Tá? Esses pacientes frequentemente têm estigmas cutâneos já presentes desde o nascimento, que é o característico nevo coloração vinho do Porto na topografia do nervo trigêmeo, principalmente da sua primeira divisão, que é o ramo oftálmico. Aqui uma lesão pequena e aqui uma lesão maior, pegando principalmente a primeira divisão, o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. O nosso paciente era da faixa etária já adulta, um paciente idoso de 69 anos, não é o nosso caso, mas a síndrome de Sturge-Weber ou angiomatose encéfalo-trigeminal também pode se apresentar com esse aumento volumétrico do plexo coroide e os outros achados mais característicos, que é o realce leptomeníngeo, que ele coincide com o lado do nervo cutâneo, e essa angiomatose encéfalo-trigeminal, esse realce leptomeníngeo, ele pode calcificar, que a gente vê bem esse hipossinal aqui na sequência gradiente eco, que corresponde à calcificação. Em associação com esses achados bem característicos, a gente tem um aumento volumétrico do plexo coroide, que pode estar relacionado. Tem 2 motivos para isso. Alguns artigos dizem que isso aqui também é uma angiomatose, uma proliferação vascular no plexo coroide, e outros artigos já relatam isso como um aumento da drenagem venosa medular secundária a um déficit de drenagem venosa cortical,
por essa angiomatose que compromete a superfície meníngea. Com isso, essa drenagem cortical ela fica deficitária e então o organismo drena, né, favorece a drenagem mais para as veias medulares, que vão terminar essa drenagem aqui no plexo coroide. Então, por isso que esses pacientes têm um aumento volumétrico do plexo coroide, do mesmo lado onde o paciente tem o nervo cutâneo vinho do Porto na topografia, tá, do nervo trigêmeo. O item 3 seria metástase, que poderia ser muito semelhante ao nosso caso. Eu não tenho nenhum caso de metástase intraventricular. A metástase intraventricular é rara, eu também encontrei dificuldade para encontrar na internet, mas frequentemente os pacientes têm outras lesões associadas e os tumores primários mais frequentes, o rim, em primeiro lugar, depois pulmão e melanoma. Não era o nosso caso, o paciente não era oncológico, bom estado geral, fez o exame por alteração de comportamento e a lesão foi um achado de exame. E o nosso último item seria o meningioma, que é o nosso diagnóstico final. Aqui é um caso da literatura desse site Radiopedia, uma lesão bem semelhante ao nosso caso, uma lesão sólida intraventricular, contorno bem regular e bem definido, com intenso realce homogêneo pelo meio de contraste. Fazendo uma breve discussão do meningioma intraventricular, ele é bastante raro, ele compromete 0,5% a 3% de todos os meningiomas. Quando o meningioma ele é intraventricular, 80% dos casos eles estão localizados nos ventrículos laterais e principalmente aqui no átrio do ventrículo lateral. Alguns artigos falam até que a lesão mais frequente, sólida, no átrio dos ventrículos laterais. Ele é muito raro na faixa etária pediátrica e ajuda a diferenciar com papiloma e carcinoma de plexo coroide pela faixa etária. E a imagem é semelhante aos demais meningiomas, frequentemente extraxiais, que são lesões sólidas com intenso realce pelo meio de contraste. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixe um comentário.